o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática nos diz: o crente deve ter a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Olha que verdade, né, irmãos? Vou repetir essa verdade prática. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Então, quem tem esperança do céu, olha para o céu e espera que é de lá que vem o nosso Salvador, Amém. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, depois 20 e 21. Ok? Depois vamos para o Apocalipse capítulo 21, mas primeiro Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu vou ler um versículo, a igreja lê o próximo, depois faremos a leitura do outro capítulo, do outro livro de Apocalipse. Quem encontrou Filipenses 3, 13, 14, 20 e 21, diga amém. Quem está com a Bíblia aberta, né? Encontrou. Os irmãos estão procurando. Pronto, vamos lá. Eu leio 13, a igreja 14, depois eu leio 20 e assim nós vamos sucessivamente como de costume. Diz assim o texto: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, todos, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21 todo. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E agora Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 4, versículos do 1 ao 4. Glória a Deus. O texto diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Todos. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Todos. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E você diz: amém. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Que leitura poderosa. Vamos orar. Quem precisa de oração? Eu, a minha casa e a obra do Senhor e a família do nosso pastor. Algum pedido específico? Vamos lá? Vamos apresentar a irmã Deni, né? Exatamente. A família todinha. A irmã Deni, a família. Né? A irmã Deni está internada, irmãos. Daqui a pouquinho iremos lá, né? E vamos continuar orando. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Eu acredito que Deus pode ouvir e fazer, né, o impossível. Amém? Orar também pelo nosso pastor. O pastor Robson está lá na Suíça. Em breve voltará também para dar continuidade aqui ao trabalho do Senhor. Enquanto isso, estamos aqui, né, a todo vapor, dando glória a Jesus e fazendo a sua obra, porque Ele é bom. Amém? Quem ia falar mais algum pedido específico? Fala. Meu exame de condução. Exame de condução, que já tem data marcada, né? Já. Amém. Glória a Deus. Já deu certo. Para Dia glória 10 de maio. 10 de maio. Amém. O presbítero Daniel vem orar e logo depois da oração, dando sequência lá embaixo, né? Todo mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos tomar da igreja na paz do Senhor. Amém. Oremos então. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai,
Mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, te dando graças, louvores para aqui estar, Senhor, na Tua presença para, Senhor, falar e ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, pedimos, Deus, sobre a vida da Marlene, Senhor, que está, Senhor, internada, Senhor querido. Pai querido, não há nenhuma enfermidade, ó Pai, que seja demais para Ti, Senhor, mas Tu tens todo o poder, Pai. Vai visitando Tua serva, Senhor, lá, Senhor, vai dando a cura, Senhor, vai, Senhor Deus, operando maravilhosamente, pois Tu tens todo o poder, Senhor. Abençoa também o Senhor, a condução, Senhor, da nossa área, Senhor. Abençoa os pastores que estão suíços, Senhor querido. Pai querido, cada um aqui, Pai, que está presente, ó Deus, e que precisa de algo, Senhor. Tu conhece os corações, Tu conhece as necessidades, ó Pai. Que Tu abençoe, Senhor Deus, e faça tudo conforme o Teu querer, Tua glória, Senhor, Jesus Cristo. Pai querido, pedimos, Deus, também abençoe a comunidade da escola, Pai. Fala conosco, nos ensina, nos conduz no ensinamento, Senhor, e seja conosco em tudo, no nome de Jesus Cristo. Visita o quarto da Amém. serva, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Então, o que você quiser agora, como ele falou, ele está saindo aqui no hospital. Graças por tudo, então, por estar aqui na presença do Senhor, podemos estar mais uma escola bíblica dominical. Tema do trimestre, a carreira que nos está proposta. Quer dizer, estamos vendo sobre a salvação, o caminho para a salvação. Tivemos a primeira lição já que define, no caso, os primeiros passos da salvação, que fala sobre o novo nascimento, principalmente, e sobre o papel do Novo Testamento na vida daqueles que são salvos. E agora, na última lição anterior que o irmão Ícaro deu, A gente tem um visitante hoje, sim, né? sim, o Luciano. Luciano, Pai Senhor, irmão. Bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos querer saudar bem-vindo, Luciano? Amém. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ele estava ali aguardando de fora, né? Mas tem uma falha de guardar a fisionomia de pessoa, tem que ver muitas vezes a pessoa para eu guardar ela, né? Ou conversar algumas vezes. Então, chegou também na dúvida, 7 vezes, né? Ele está vindo aqui a primeira vez. Maria. Estava, o já estava aqui dentro, mas ele estava aguardando eu chegar. Mas, graças a Deus, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe esta noite. Os insights então está falando sobre esse tema, sobre o céu, o destino do cristão. Na lição passada, falava sobre a questão da porta estreita. Né? Então nós já estamos indo, partindo do início do fim, em três lições. Né? Que a gente viu a parte inicial, que é o novo nascimento, e o aprendizado do Testamento que a gente tem quando começa a falar da palavra de Deus, começa a viver a palavra de Deus. Vimos qual é que é o caminho de renúncia, que é um caminho que é difícil, né? Ser cristão não é fácil, né? Nós não temos o que reclamar, mas não sofremos aqui, no Ocidente, na sua grande maioria, nós não temos a perseguição física. A perseguição cristã é mais ideológica, né? mais a zombaria, alguns lugares, né? Mas há coisas que nós renunciamos, há coisas que nós temos que renunciar do nosso dia a dia, renunciar a nossa carne, né? Porque o nosso pior problema, como eu mencionei na primeira lição, somos nós. Né? Então nós lidamos com esse pior problema que somos nós e Deus vai nos tratando. Então, por isso temos um caminho estreito que foi tratado já, né? na lição 2 pelo irmão Ícaro. Né? E agora falamos do destino. Falamos do nosso destino, então, que é o céu. É o céu, o destino do cristão. E aqui eu acho muito interessante o hino da água que nós cantamos. Deixa eu ver se. Dentro de o hino 26 da harpa, né? na sua última estrofe, né? O que ele fala, que foi cantado aqui. Se é glorioso pensar nestas grandezas, Que existem aqui. nos prazeres que acolhem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos aí? Né? Então, quer dizer, se já é glorioso, simplesmente pensar nas grandezas celestiais, as grandezas do céu, do porvir, né? Então, como não vai ser o desfrutar? Como não vai ser o realmente participar
das promessas celestiais. Yes, Nosso textual, a gente viu que mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Texto 13:20, verdade prática que lemos, o crente deve viver a vida com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Nosso comentário, introdução. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas podem ser discernidas espiritualmente, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por isso a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, ao ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantida a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo o cristão peregrino. Aqui nessa introdução, eu vou destacar algumas coisas que ele fala que o escritor fala que são coisas que se discernem espiritualmente, né, como o apóstolo Paulo fala, que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente por aqueles que são espirituais. Quer dizer, só à medida que o Espírito Santo já trabalha nos nossos corações, nós vivemos guiados pelo Espírito Santo, nós podemos realmente anelar pelo céu e entender alguma coisa sobre o céu. Não tudo, né, porque há mistérios que estão além da nossa compreensão, que são surpresas reservadas de Deus, mas aquilo que se pode compreender tem que ser compreendido espiritualmente, né, com a direção e com o discernimento do Espírito Santo. Né? Então, alguns, por não conhecerem isso, não terem esse discernimento, vão desde levantar todo tipo de fantasia sobre o céu, né? Conceber o céu, quem sabe um lugarzinho só, aquele lugarzinho cheio de nuvem, com os anjinhos para as crianças voando, né? E até o ponto de dizer até realmente que este lugar não existe. É como uma novela que existia quando ainda olhava novela, como é que era o nome da novela? Aí que apresentava que a pessoa morria. Espírito, a viagem. A viagem. A vida da criança. Vocês nunca viram, mas era uma novela que mostrava A vida da criança. Era uma coisa mórbida, que a pessoa morria. O céu era uma novela, uma perspectiva espírita. E daí tinha o céu lá, era pessoas paradas de branco, ficavam ali. Só assim, era uma monotonia só. Era muito monótono aquele dava céu. vontade de... Né? Não daria vontade de ir para aquele céu. Então tem várias concepções. Por quê? Porque só aqueles que têm o Espírito Santo e conhecem pela palavra de Deus podem não ter entendimento, porque as coisas espirituais se discernem de maneira espiritual. Né? Só que fala que, contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de viver da vida no céu eternamente. A vida com Deus, a vida eterna com Deus e a vida no céu. Né? E aqui é interessante que o João mencionou isso, o cristão que é o cristão fiel. Né? Mas quando a gente usa os termos, normalmente a gente vai usar os termos pressupondo a sua realidade. Então, quando eu digo aqui o cristão é asseverado, eu pressuponho que se o cristão é cristão realmente, quer dizer, ele é um imitador de Cristo, então ele é um cristão fiel, de verdade. Né? Assim como quando eu falo ao crente, eu poderia dizer também que está reservado ao crente, as promessas de Deus, a promessa celestial. Porque o crente, eu pressuponho que o crente é aquele que é crente de verdade. Aquele que vive a vida como se Cristo estivesse com ele, porque sabe que ele está realmente, que perto está o Senhor. Ele sabe que Deus está olhando para ele e ele visa agradar a Deus. Então ele é um crente de verdade, ele nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo consigo. Né? Se ele não vive com nenhum temor de Deus, é porque o Espírito Santo não está habitando, né? Porque ele não nasceu de novo. Então, se ele nasce de novo, ele vai ter essas características sim. Então, por isso a gente pressupõe essa realidade. Né? E por último, aqui na introdução, fala, né, do destino glorioso para todo cristão como peregrino. O peregrino é alguém que está de passagem para um lugar. Então, demonstra que nós, apesar de nós queremos ter a nossa casinha confortável, nós queremos buscar alguma coisa melhor sempre. Né? O dia que eu vim para cá, né, eu vim buscando uma coisa melhor para a minha família. Foi essa a ideia. Né? Mas nós não podemos, apesar de não ser pecado, buscar uma coisa melhor, buscar galgar coisas melhores, né? Não viver para o conforto, viver para o conforto é pecado, mas buscar ter algum conforto não é. Né? Mas eu não posso nunca tirar de vista que eu sou um peregrino. Isso aqui não pode ser meu objetivo final.
Né? Tudo isso aqui são coisas que tem no caminho. Né? E se algo atrapalha a minha caminhada espiritual, ela deve ser deixada de lado. Porque o importante, o destino final é ir no céu. Nós, como cristãos, somos peregrinos nessa terra. Estamos apenas de passagem. Estamos como a nação de Israel quando é liberta do Egito e está andando no deserto, indo até a terra prometida, para a cidade onde eles realmente vão se estabelecer. Nós também, igualmente, estamos no deserto dessa vida. No deserto dessa vida, o Senhor está mandando para nós o maná, né? O Senhor está providenciando a vestimenta, mas não é o nosso lugar definitivo. Né? Nós queremos ir para a cidade prometida, para a terra prometida. Né? E assim é a esperança do crente, uma esperança celestial. Primeiro tópico, o céu, o alvo de todo cristão. Daí, primeira parte aqui, definindo o céu. Daí menciona aqui as palavras originais, né? A palavra hebraica, chamaim, no Antigo Testamento, né? A palavra céu, ou céus, né? Que aparece 419 vezes no Antigo Testamento, e o termo Uranos, né? Que é céu no Novo Testamento. Também pode ser céu ou céus. No caso do hebraico, né? Que é a palavra chamaim ali, é uma palavra que está traduzida por céu e às vezes por céus. Mas ela em si é uma palavra plural. Né? Que assim como nós no português e em muitas línguas a gente coloca um S no final, quando a gente faz passa para o plural uma palavra, né? Carro, carros, né? Menino, meninos, né? A gente faz dessa maneira. No hebraico eles botam min no final. Né? A palavra então, chamaim é céus. Né? Assim como a gente tem, por exemplo, o termo Deus, ali muitas vezes no plural, que é Elohim. Né? Tem Elohim e tem Elohim, né? Que é Deus no plural. Por exemplo, quando no princípio criou Deus os céus e a terra, ela está escrito Elohim, né? Deus no plural, né? Que pode ali apontar para a Trindade, né? Deus sendo uma pessoa, sendo um Deus só, mas com multiplicidade de pessoas, né? 3 pessoas ali, já uma dica dada no Antigo Testamento, não da revelação direta, mas uma dica, né? E também nós temos daí a visão também da majestade, quando alguma coisa tem uma grande majestade, algo muito glorioso, se usava o plural também, né? Da mesma maneira que quando a gente fala com alguém com muito respeito hoje, né? A gente usa o termo voz, né? Para uma pessoa, né? Por exemplo, né? Quando alguém fala com um rei, fala vossa majestade. Né? Só que vosso é algo, a ideia é plural, né? A ideia é plural, né? Não é uma singular. Mas por quê? É como se houvesse uma multidão de qualidades ali, de majestade. Né? Então, isso é o plural que a gente chama de plural majestático também. Né? A gente chama de plural para destacar a grandeza de ela. Então, as duas possibilidades há aqui: se tratar de uma coisa plural mesmo ou de algo grandioso. Né? Então, por isso traduz para o céu ou céus. Né? Em Gênesis 1:1 está chamando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? 419 vezes esse termo no Antigo Testamento. E depois a gente vai ver 280 vezes no Novo Testamento o termo Uranos. Uranos, que é a mesma palavra, a mesma origem da palavra de Urano, né? Que é o Urano, que vem urânio também, o elemento químico, né? E que também daí seria dado o nome a um deus romano. Um deus romano seria o deus dos céus, né? Romano, né? Vem a mesma origem, a raiz da palavra mesmo, eu fico falando a mesma coisa. A raiz da palavra quer dizer referência ao céu em grego. Né? Por quê? Porque o Antigo Testamento escrito majoritariamente em hebraico e o Novo Testamento totalmente em grego. Por isso tem essas duas palavras para céu. Daí a gente vai ver qual é que é o sentido. Tem 2 sentidos principais. Daí a gente vai ver primeiramente, vai ser o sentido visível. Eu vou resumir o que o autor disse como sentido visível. O firmamento. Firmamento, né? Universo ou atmosfera. Quer dizer, o céu no sentido de todo o céu que eu enxergo. Tem esse sentido da palavra, tanto chamaim quanto a palavra Uranos. E depois, daí, tem o sentido que é o sentido invisível, né? Que pode ser também o céu sideral, quer dizer, o espaço mais distante, né? Ou aquela instância superior, aquilo que é superior, o lugar onde Deus habita, onde os anjos habitam, né? Este lugar celestial, o céu no sentido mais amplo e espiritual.
O sentido mais importante, né, para nós, né, até menciona aqui, céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas, perfeitas, onde Deus e as criaturas celestes habitam. É o terceiro céu, né? Próximo tópico, mas seria dentro da maioria da interpretação né? Mas então é o céu no sentido espiritual, no sentido onde Deus, lugar onde Deus e os anjos habitam. Tem esses dois sentidos então. E daí a gente vai ver aqui, ambas palavras são usadas para se referir aos 3 locais distintos. Tá? Tem 3 locais, daí que a gente chama dos 3 céus. O céu atmosférico, né? O céu atmosférico, daí tem, a gente vai passar rapidamente essas distâncias físicas, né? A gente não vai fazer a leitura diretamente, né, para ganharmos tempo, mas tem o céu atmosférico. Né? Por exemplo, quando se menciona que os pássaros do céu, que céu é esse? É atmosférico, porque eu enxergo dentro do. A atmosfera é tudo que cabe dentro dessa parte que é azulzinha de dia. Toda essa parte que é azulzinha de dia, ela é atmosférica. Né? Só que se vocês pegarem algum vídeo, por exemplo, não precisa ser nem foguete. Só um balão desses. Fugiu o nome, balão. Esses do clima aí, fugiu agora o nome. Meteorológico. Tá. Um balão meteorológico, eles levantam, tem experiências que eles levam um balão para cima. Eu posso estar falhando por alguns metros aqui? Tu vê algumas experiências, eles sobem um balão e assim, cerca dos 20, 30 quilômetros, daí eu não peguei agora, mas não é tão longe assim, pensa bem. Né? Se pensar que a gente consegue cruzar hoje por terra, né? A gente pensa 20, 30 quilômetros é pouco, né? Por terra. Mas lá uns 20, 30 quilômetros lá já vai passando por uma certa área do céu, que ele cruza e que ele já está chegando já escuro. Né? E tem experiência indo com a câmerazinha, o balãozinho subindo, até que chega um momento que o balão ele estoura, daí ele cai, daí escapa de novo o balãozinho com a câmera. Né? Tem essa experiência, então quer dizer, não é nem tão alto assim. Pensa, claro, é muito alto, 20, 30 quilômetros, é alto. Mas pensando que é uma distância que de carro a gente leva 30 e poucos minutos aí no máximo, né? Então não é uma distância tão grande se a gente for parar para pensar. É a parte toda onde é a parte atmosférica, a parte azul. Né? Onde acaba a atmosfera da Terra, você tem uma margem lá que eles fazem, não lembro exatamente a quilometragem, né? Mas é onde o ar vai ficando escasso, cada vez mais ali. Né? Então, essa parte azul, né? É a parte atmosférica. Primeiro, então seria o primeiro céu. Né? Onde fala onde os pássaros do céu estão, onde os aviões passam, né? Onde a gente vê as nuvens. Daí nós temos a segunda parte, que é o universo, o firmamento dos céus. Né? É onde estão as estrelas do céu. Né? Quer dizer, o que está além. Né? Está além daí é muito grande, tem muita coisa. Né? Tem muita coisa adiante. Né? É tão grande que eu chego a imaginar que é infinito. Né? Mas eu não acredito em matéria infinita, então não faz sentido matéria infinita. Mas é imenso. É imenso. Daí a parte do céu sideral. Então, o primeiro céu atmosférico, o segundo sideral, né? E daí o terceiro céu, sim, a morada de Deus. Né? E daí eu gostaria de pegar assim, daí como já é a parte mais que a gente quer tratar melhor aqui, nesse a gente lê alguns versículos. Né? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, por favor. Deuteronômio 10, versículo 12. Quem achar pode fazer aqui, por favor. A gente vai ver Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. 10, 12, peço perdão, irmãos, que eu errei na anotação. Vamos ao 26 e 15 e espero estar com a anotação correta. 26, versículo 15. Versículo 15.
Esse fala sobre São Lourenço. Eu anotei errado. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que humanamente é bela. Então, olha desde os céus, a tua habitação. Então, fala da habitação de Deus. Da habitação de Deus. Então, a gente vê aí, esse é o céu do qual nós queremos tratar. Então, é onde Deus habita. Temos um versículo anterior. Olha só, é o versículo 14. O versículo 14. Eu notei era 12, falei 10, 12, mas é 10, 14. Eu já vou ler para juntar. Eis que os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nele há. Aqui é interessante. Embora, muitas vezes, o céu de Deus ele vai ser mencionado como céu, simplesmente, ou como céus. Né? Mas algumas vezes no texto bíblico, para destacar esse céu diferenciado, ele diz que é o céu dos céus, quer dizer, é o céu diferenciado, acima dos outros. Né? Então vai ter essa expressão também, né, para se referir como o céu onde Deus habita, né, ou a instância superior, acima de todas, a morada de Deus. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Né? E aqui já fica a dica. Né? Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Aí já fica a dica aqui para responder as perguntas depois no final. Está aqui uma, né? Então, irmãos, ficou claro, bem entendido o que seria essa referência ao termo céu? Né? Os significados dos três céus, né? Que vai ter mais adiante um tópico sobre o terceiro céu, né? Aqui falando sobre o apóstolo Paulo. Ficou claro, então, quais são os céus que a gente tem? Primeiro, O atmosférico, quer dizer, a gente vê o firmamento e a habitação de Deus. habitação de Deus, certo? No firmamento ou sideral também. A gente considera que tem os astros, onde os astros estão. Seria fisicamente o maior. Já, com certeza, o céu de Deus, mas a gente não tem como mensurá-lo. Então a gente vê que o tópico segundo, o céu conforme o ensino do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E daí, não por acaso, esse céu é enfatizado nas cartas do apóstolo Paulo como lugar celestial, lugar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado de estar para sempre com o Senhor. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino. De modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial. No presente momento de sua vida, dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o apelido também será cada dia. Então, aqui é interessante, ele viu o céu. Nós entendemos que é o céu de Deus, é o céu dos salvos. A gente tem uma menção aqui em Hebreus, capítulo 12, carta aos Hebreus. Nós vemos aquela parte lá onde fala, isso aqui é uma leitura que eu não anotei, né? Mas que fala do céu como uma assembleia dos primogênitos. Né? Só isso que muda a minha calculada vai rapidinho. Né? A assembleia dos primogênitos. Procura por essa palavra, vocês vão achar. Né? Olhando para o céu, não vou achar assim de cabeça o versículo. Mas fala do céu como uma assembleia dos primogênitos arrolados no céu. Né? Então quer dizer, os crentes eles habitam no céu. Né? E nós vemos então o apóstolo Paulo, né, que ele menciona, né, que ele teve uma visão, né, que ele foi ao terceiro céu, né, e ele menciona que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, né, que Deus o sabe, e daí lá ele escutou palavras inefáveis, né,
que não é permitido aos homens falarem. Então demonstra a grandeza do céu. A grandeza, tem coisas tremendas, só que ele fala que foi o terceiro céu, o paraíso. Daí, o que acontece aqui? Via de regra, aqui no Miclu, a gente tem o terceiro céu como a habitação de Deus, como o lugar das almas dos salvos, agora, deve ter o estado intermediário que vai ser estudado mais à frente, na lição. E nós vemos também ali os anjos habitando, ali Deus habitando. Alguns têm um entendimento diferenciado. Alguns entendem que o terceiro céu é o céu onde tem o estado intermediário, onde tem ali as almas, mas que haveria uma instância superior ainda, onde seria daí onde Deus habita realmente, onde daí os anjos estariam, Deus estaria ainda um nível acima. Tem alguns que têm esse entendimento. Eu não entendo assim porque as referências ao estado intermediário, a esse paraíso, que é dito aqui, que é o terceiro céu do apóstolo Paulo, ele vai dizer, por exemplo, que o desejo dele é partir e estar com Cristo. O apóstolo Paulo ele deseja partir e estar com Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, ele fala que está ausente do corpo, presente com o Senhor Jesus. Então, se o lugar onde ele quer estar é com Jesus, o céu é a habitação de Deus. É dito Pai Nosso que está nos céus. E também é dito o que Estevão viu quando estava sendo apedrejado e estava prestes a partir dessa terra. A visão que ele teve. O céu aberto, e lá estava Jesus à destra de Deus, à destra do Pai. Então o trono de Deus estava nesse céu, no qual ele estava para ser recebido. E lá o Senhor estava sentado à destra de Deus. E daí nós vemos que o apóstolo Paulo ele diz que o desejo dele ao partir é estar com Cristo, ausente do corpo, presente com Jesus. Então quer dizer, se a ideia que nós vamos tratar de trabalhar melhor num outro tópico, numa outra lição, é que o crente ele parte, ele está na presença do Senhor, de Jesus Cristo, ele vai para o céu, e esse céu é o paraíso, é o terceiro céu. Logo, o Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai. Logo, o céu do Pai é o terceiro céu. Então, por isso, essa é a interpretação mais dominante em todos os meios protestantes. É uma pergunta, óbvia, assim, que eu peço licença para fazer. E que tu já me respondeu várias vezes, mas eu quero só ter certeza. Então, eu pisquei os olhos aqui, parti, e só pisquei os olhos, considerando que eu estou salva, e abri os olhos e já estou com Deus. Amém. Assim como Exato. Aqueles dois bandidos na cruz, que um disse, esse nada fez de mal, e olhou para Jesus e disse, leva-me para o paraíso. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo. É isso? Então eu pisco e já estou com Deus. Nós vamos tratar melhor disso depois. Deixa eu ver aqui. Tem a bendita esperança, tem a realidade bíblica. Não tem nada do julgamento ali nesse momento. O destino, digamos que os julgamentos eles são para te perceber do ímpio. Vai ter ainda mais à frente. O julgamento do ímpio é para ele perceber por que ele está. Mas aí é do salvo, no caso, eu sou salvo. Eu estou pulando primeiro fim. O julgamento do ímpio, que é o trono prometido no branco, é para ele verificar e entender por que ele é perdido. Olha, tu não tem nada do que reclamar. Tá aqui, tuas obras eram ruins e tu não aceitou Jesus. Tá aqui. E o julgamento do salvo é para avaliar suas obras para o galardão. Então, só tem uma problemática aí, porque o que acontece? Eu falo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se a pessoa pisca, vai para o céu, aonde Deus está, depois ela tem que ressuscitar aqui, para depois ela ser arrebatada de novo, eu acho que é um translado meio ilógico. Não é, pode ser assim, desculpa. Por exemplo, quando Cristo vai falar sobre o Lázaro, e o rico, pode ser que eles estejam num local, que a gente coloca como se fosse o seio de Abraão, porque, um local de espera, porque morreram em Cristo, entenda uma coisa, e Apocalipse vai dizer o seguinte,
que os que estão em Cristo, eles estão clamando. Seja 9. Isso. Aí, até quando não julgarás o nosso sangue derramado? Aí ele fala, não, voltem a descansar aí, né? Porque até que eu julgue a causa de vocês. Esses são os os santos... Não. Essas são as almas dos mártires da dos mártires da E automaticamente serão salvos. Então a gente considera isso como se fosse o que a questão do seio. Aqui tem duas questões. Questão primeira, nós não defendemos o que se chama psicoplanismo, né, que é o somos da alma, né, da alma. Não, Ou consciência, não. né? Igual a ciência, não. Nós temos consciência da alma, né? Os cristãos, de maneira geral, na grande maioria, né, acreditam na presença do céu, né? É na presença do Senhor. Né? Paulo disse, né, eu vou partir e estar com Cristo. A questão é a seguinte, é que o homem, Deus criou o homem para ser corpo, alma e espírito. Né? Ou se for dicotomista, não inventando essa questão. Se for dicotomista, parte material e parte espiritual. Né? O ser humano ele não tem a sua completitude. Se ele não está físico, né, sua parte física, seu corpo, e sua parte espiritual. É só alma e espírito, ou espírito barra alma, seja como for, né, quiser. Então o que acontece? Precisa também do resgate, precisa da redenção do corpo, que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo usa essa expressão em Romanos capítulo 8, que nós aguardamos a redenção do corpo. Então quer dizer, ainda que esteja na presença de Deus, debaixo do altar de Deus, ainda aquelas almas ali clamando naquele contexto, né? Mas elas estão na presença de Deus. E Paulo ele diz, eu quero estar ausente do corpo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, né? Eu quero estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Então ele tinha essa ideia, assim, que ele estaria com Cristo imediatamente. Né? E ele fala do paraíso também. Né? Eu falei em achar o versículo, mas existe. Vamos fazer uma é como se fosse vamos botar um paralelo com aquelas pessoas que serão que vão para o inferno correndo sem Cristo. Quando elas morrem, elas vão para um lugar de tormento. Elas não é o inferno. Sim, é o estado. Daí a questão se torna o inferno porque você sabe que você é condenado. Daí a questão você vai ser inferno, julgado para ser lançado no lago de fogo. Você torna o inferno, mas não é o inferno como o lago de fogo. Isso. O que acontece? Daí é o estado intermediário, a gente chama. Então o que acontece? No caso do perdido, ele vai para o estado de tormento. Vai ter uma lição mais adiante sobre isso também, lá pelas últimas. Ele vai para o estado de tormento, mas que ainda não é a condenação definitiva. Quer dizer, ele está num lugar provisório, no qual depois ele vai ser inaugurando aí o lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte, que é a condenação definitiva, que também apresenta o mesmo ponto. É completo. Né? Eles são ressuscitados para ser jogados com o corpo e tudo lá. Né? A condenação final é com o corpo. Né? Assim como a salvação final é com o corpo, a condenação final é com o corpo também, junto, porque Deus fez o homem, considera o homem na sua completitude. Então quer dizer, a morte, digamos que ela é uma aberração que está no meio do caminho para o pecado. Né? Ela existe ali, mas não devia ser daquele jeito. O ser humano devia estar sempre completo, corpo, alma e espírito, na sua completitude. Então a gente tem o estado intermediário, mas a nossa questão aqui daí é o estado, não é uma questão tanto de lugar, é uma questão de estado. O ser humano não está no seu corpo glorificado ainda. Ele desfruta, mas ele não desfruta a plenitude em si, porque ele não possui seu corpo glorificado ainda. Mas, se ele vai à presença de Jesus, a presença de Jesus no céu. Não tem como pensar em outro lugar que é a presença de Jesus. Jesus está sentado no trono nos céus. Quando nós vemos também a gente vê aquela grande multidão em Apocalipse, né, que veio também da tribulação, eles lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro, né? Eles estão na multidão no céu também, onde vai apresentar todo aquele trono de Deus. Quando a gente fala de céu, onde Deus habita, a gente pode dar a entender como se fosse essa redenção final na plenitude máxima. Não, eles estão falando só de... Por exemplo, a Nova Jerusalém, outros Deus, né? A gente só está falando no caso da questão... Saber que está salvo. Na questão de estar na presença de Deus, onde Deus habita. Onde Deus habita, a alma já estará lá, mas só que não há completitude. Não há completitude porque falta o corpo. Falta o corpo. A visão de que o homem é completo sem corpo é uma visão do dualismo grego, né, que considerava a matéria ruim e o espiritual bom. Né?
A gente fala que na Bíblia não é assim. Tanto que o diabo ele é ruim, ele é só espírito. Ele é só espírito. E o corpo, Deus fez um corpo bom. Né? Teve a queda do pecado tudo, mas o corpo Deus fez e achou bom. É material. Né? E a criação material que ele fez ele achou muito boa. Então, como a gente não tem essa visão dualista, mas a gente entende então, que Deus quer resgatar o homem na sua completude. Né? Hoje isso se inicia com o cuidado que eu tenho com o meu corpo, que ele é templo do Espírito Santo, né? Que eu não vou maltratar por nada meu corpo, né? Pensando nisso, né? Que ele também é alvo do amor de Deus, mas o resgate daí na redenção do corpo, que é o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos. Então, eu não estou dizendo que é a recompensa definitiva, né? Mas que é já o estar na presença de Deus, já no local onde Deus habita. Nesse caso, sim. Né? É isso que eu quero dizer, porque ele está falando do céu, do lugar. Porque onde Deus já está. estava imaginando. Não a recompensa final. A recompensa final a gente entende, vai ser. E tem todo um processo. Né? Vai ter o arrebatamento, vai ser adquirir os corpos de volta, daí glorificados, daí materiais, incorruptíveis. Né? Depois daí sim, daí vai ter um período passando lá, passando mais adiante, vai passar pelo milênio, depois vai ter daí um momento onde chega os novos céus e nova terra, onde a Nova Jerusalém desce. Né, que a gente vai chegar a mencionar isso aqui, mas é daí o tema da nossa última lição. Mas a questão era saber se a dúvida da irmã era justamente nesse pensamento. Se ela tipo, já estou no céu. Isso que a gente está no céu, mas não, é exatamente aqui no sentido de que já estou gozando de todos os. Está gozando da alegria e do descanso. Né? Capítulo 14 de Apocalipse ele fala que aqueles que morrem em Cristo eles descansam das suas obras. Então eles já têm um descanso, já têm um gozo. A gente vê no rico Lázaro, né, que diz ali, né, que quando o Abraão fala com o rico, ele diz: olha, tu teve de tudo na vida, né, e agora está sendo atormentado. Ele passou mal, mas agora ele é consolado. Então já viu algum consolo para o Lázaro ali. Né? Então há consolo, há paz, há gozo, mas não há ainda a recompensa final. O galadão não foi dado, o novo corpo não foi dado, e nem inaugurada a cidade. Mas nós aguardamos para ir para lá para a gente estar na presença. Mas ainda é muito melhor, o Paulo disse, que é muito melhor. Só que nós não podemos adiantar ainda, né? Não está no nosso poder, né? Quem adianta ainda está com problema. Posso fazer uma pergunta sobre a questão dos céus? Agora, sim, não é mais nesse assunto. Tem um texto que diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados que habitam, potestades que habitam nas regiões celestiais. Que região seria essa, se fosse basear nesses três céus? As regiões celestiais a gente tem que são siderais. Ou poder também é uma região atmosférica. Eles estão acima de nós, até cruzando o universo, se precisar. Por quê? Não sei. Por que estariam nesses lugares? Não sei, não nos revela. Né? É que a gente vê que Satanás ele parece que tem uma queda constante, né? Dentro do entendimento que a gente tem. Né? Porque a gente entende que, embora. Aí tem uma discussão de alguns que acreditam que ele não, depois da morte de Cristo ele não faz mais isso. Né? Mas não me parece ser assim, porque em Apocalipse é dito que ele é aquele que acusa de dia e de noite os filhos de Deus, ainda em Apocalipse. Né? Mas a gente vê em Jó que ele vai até a presença de Deus ainda, na reunião dos santos, e ele consegue ter esse acesso para acusar o Satanás. Então, mas ele não habita o céu. Ele consegue ter, sei lá por que Deus permite isso, não é revelado. Mas ele tem esse acesso, mas ele não mora mais no céu, o céu é o terceiro céu. Né? Mas ele vem, diz que ele vem de rodear a terra, então podemos pensar também no céu atmosférico, né? Nos ares. Né? E os ares também é uma ideia do céu logo acima de nós. Né? Então seria essa a ideia, né? Do céu visível, pelo menos, não do céu de Deus. O céu de Deus não faz sentido porque ele não habita mais. Ele foi uma queda de Satanás, onde ele é derribado para essas regiões celestiais. Né? Daí lá em Apocalipse 12 a gente vê que ele está ali na sua última investida no céu e ele tem uma guerra com Miguel e os seus anjos, e daí ele é derribado à terra, daí ele parece que ele fica circunscrito e está na terra exatamente. Né? E daí mais à frente a gente vai ver que ele tem a outra queda, que ele é derribado ao abismo, quando vai iniciar o milênio. E daí por último ele tem a outra queda maior de todas, que é o lago de fogo e enxofre, de queda em queda cada vez mais funda, vai se aprofundando
mais. Espero ter respondido. Né? Então, seriam os casos visíveis, né? Sejam siderais ou aqui no atmosférico. Deixa eu ver aqui que eu estou bastante stop. Então a gente vê que o céu, conforme Paulo fala, é a morada dos salvos, né? Onde nós partimos e estamos com Cristo, né? Onde falta o galardão, falta o corpo glorificado, mas já é um gozo, já é um descanso, né? Já é muito melhor, segundo o apóstolo Paulo diz. Ele está em apego, ele fala para os filipenses, ele está em apego sobre continuar sua caminhada com os filipenses, ali ajudando eles, né? Nessa carne, ou partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Não fala, não, mas eu acho que eu vou ficar aqui porque eu sou mais útil para vocês estando aqui. Né? Mas muito melhor para partir e estar com Cristo. Né? É lucro, morrer é lucro. Não haveria lucro e não estar na presença de Deus, porque o crente quer estar na presença de Deus, na presença de Jesus. Vamos aqui então, irmãos, para o próximo tópico. O alvo do cristão. Então aqui ele vai destacar o céu como um alvo pelo qual a gente caminha. Né? E o apóstolo Paulo, aqui eu ia ler essa passagem, mas a gente está com. A gente tem bastante é normal, a gente sempre tem bastante. Né? Mas o apóstolo Paulo ele usa a figura do atleta, né? E ele fala dele ir avançando, dele esmurrar o corpo dele deixando as coisas. A gente não tem que a gente leu também no início, ele deixa as coisas para trás, ficam, aí prossegue até o alvo. Né? Então, o céu, a busca por um prêmio de estar com Cristo, né? De alcançar o céu, daqui a gente junta a instância, digamos, a instância intermediária e a instância final. Né? A busca de passar toda essa carreira, né? De poder estar com Cristo, mas daí visando ainda mais no futuro, né? Tendo um galardão, tendo o prêmio que vai ser dado daí depois da ressurreição. Né? Mas tudo isso acaba se resumindo em ter os olhos no céu. Né? Colossenses 3:2 fala que nós, né, como nós estamos com Cristo, nós olhamos, nós atentamos para as coisas que são do alto. Né? Quer dizer, a visão do crente, o crente está na terra, né? Ele tem os pés bem firmados aqui na terra, mas com a visão olhando para o céu. Então o céu é dado como o objetivo. Né? Então, ao mencionar a expressão, né, ele fala que a nossa pátria está no céu. Né? A gente leu a verdade prática, Filipenses 13:20, ele diz isso: a nossa pátria está no céu. Quer dizer, a minha morada não é aqui. Né? Por isso que alguém tem poeticamente aquela expressão de que eu tenho saudade dos céus. Né? Nunca estive lá. Né? Nunca estive lá, mas é uma expressão poética para dizer que eu sou tão ligado, a minha natureza veio dele, que é do céu. Né? Se manifestou aqui. É como se eu anelasse pela minha casa verdadeira. Então é como se eu tivesse saudade do céu. Né? Então nós temos cidadania celestial. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Né? Então somos cidadãos do céu. Né? Nós muitas vezes, por exemplo, a gente vai para um lugar e a gente é um residente daquele lugar. Nesse momento eu sou residente. Né? Mesmo quando eu pegar se Deus abençoar chegar até lá, eu pegar a minha cidadania aqui de Portugal, ainda assim eu vou ter minha cidadania brasileira. Né? Tem pouquíssimos países, o Japão, eu sei que, por exemplo, o Japão é super difícil conseguir cidadania do Japão. Né? E se tu quiser a cidadania japonesa, tu tem que dizer o seguinte: olha, tu renega a tua outra cidadania. Tu é cidadão só do Japão. Né? Então tem a dupla cidadania. Né? Mas nós somos, digamos que a gente não é como se fosse cidadão realmente deste mundo. A gente é um residente temporário aqui, né? Partindo do lugar da nossa cidadania que nós andamos. E tem uma palavra da Bíblia que diz que o bom soldado, ele não se embaraça com negócios desta vida. Né? Esse texto ele fica de exemplo para nós não nos embaraçarmos com coisas do mundo, né? Mas ele, bem aplicado, ele se refere àquele que vive do ministério. Né? Que ele trabalha para Cristo, e como um ministro, né, que vive em tempo integral, ele se dedica somente às coisas de Deus. Às coisas de Deus. Seria um exemplo do nosso pastor, o pastor Robson,
ele é um que vive do tempo integral do mistério. Ele não pode se envolver com outras coisas. Ele se envolve com Deus, né? E outras coisas tirariam o tempo dele. Né? Então a gente tem os ministros em tempo integral e tem os ministros, né, que voluntariamente dispensam aquele tempo fora do trabalho, né, para se dedicar ao obra de Deus. Mas fica como uma lição espiritual também para nós não nos metermos com o mundo. Né? Nós sabemos que a gente tem um alvo, a gente tem um objetivo, assim como um soldado, né, ele não se embaraça com as coisas, né, ele tem que ir. Né, se alguém está lá no fronte, né, não adianta ele estar indo, né, para a trincheira, diante das trincheiras, diante do fronte, e ele chegar alguma coisa doida no meio do caminho, porque vou parar aqui porque eu vou fazer isso aqui, achei interessante fazer isso aqui. Né? Achei um negócio interessante de comer, achei uma brincadeira boa de fazer no caminho, não dá, né? Está numa guerra, ele vai adiante, não se detém, ele tem um objetivo. Né? Então a gente pode tirar também essa lição. Então o cristão ele tem essa visão da sua cidadania celestial, né, o céu como um alvo. Daí, aqui é mencionado na passagem, né, que nós queremos chegar àquele dia, daí sim o dia da ressurreição, onde o nosso corpo batido vai ser transformado daí a semelhança do seu corpo glorioso. Né? E daí nós conheceremos, né, como ele é, né? Porque nós vamos ver face a face. Glória a Deus, celebramos com esse dia. Uma dúvida, colocação, você só estudar? Com licença, eu sei que o pessoal da antiga, eu era do pessoal da antiga, que pensava assim, gastei muito tempo nisso, né? Pensando, embora estudei, claro, né, no tempo hábil e me formei no tempo hábil, mas muitos não estudaram pensando, não vou estudar porque Jesus está voltando e para que estudar? Se Jesus está voltando, por que eu vou estudar? Né? Não vou ficar estudando, perdendo meu tempo com a letra, porque a letra mata. Né? A letra mata daí não é a questão aí da... Não é, mas... A letra mata ali é a lei da antiga aliança, né? Se pegar o contexto. É o contexto errado. Né? Ela só matava, ela só podia dar uma condenação. Né? E já o Espírito é o Espírito vivificante da nova aliança. Era uma interpretação errada. Mas a questão do tempo, né? Então como eu mencionei, a gente está com os pés aqui, né? E com a visão do céu. Então, quer dizer, a gente não perde de vista a visão celestial, mas a gente faz o que tem que fazer aqui. Né? Que a gente não seja pecaminoso, que eu me tire do foco. Né? Eu faço as coisas, eu trabalho. É como uma pessoa que está numa casa provisória. Né? A pessoa está numa casa provisória, mas ela não precisa deixar a casa cair. Né? Ela vai arrumando. Quem sabe ela não faça um investimento grande, não vai fazer uma reforma tão geral, não vai derrubar, fazer outra, né? Porque sabe que está ali provisória, no lugar. Mas ela não vai deixar cair em cima dela também. Né? Então é nós nessa vida também, nós estamos vivendo, estamos tentando nos conduzindo. No caso desse daí que Jesus virá em breve, nós não sabemos quanto. Né? E em breve em relação ao anterior. Né? Mas essas pessoas são honradas. Daí eu tive um exemplo. Essas pessoas são honradas pelo Senhor pela fé, não? Não por isso, por servir o Senhor. Deus não premia ignorância. Como assim? A ignorância não é premiada. Ignorância no sentido de... Ignorância no sentido de não saber de algo. Não saber de algo. Ignorância não é uma ofensa. Eu sempre falo, eu sou um ignorante. Porque não sabe operar um coração. A maioria das coisas eu não sei fazer. Eu sei muito pouco. Eu sei um pouquinho de teologia, um pouquinho de programação, algum conhecimento de outra coisa, mas não sabe operar um coração. Dentro de todo o conhecimento humano, o que eu sei? E daí vai para o conhecimento que vai além do conhecimento humano. Então a gente pode dizer que a gente é mais ignorante do que conhecedor. Todos nós. Temos que saber disso. Mas eu digo ignorância quanto a isso, de entender que o Cristo vem, mas nós não sabemos quando. Aí nós devemos viver esta vida, até para dar bom testemunho. Eu tinha um exemplo desse que eu vi de um rapaz, eu fiquei muito feliz, que ele aceitou Jesus. Coincidentemente se casou com a tua prima lá. Depois não importa. Não importa. Mas a questão é que ele era um rapaz que ele estudou comigo na segunda e terceira série. Né? Segunda e terceira série. E daí depois, mais adiante eu aceitei Jesus, passaram-se alguns anos, eu estava lá na matriz da Cidade de Deus, na Rio Grande do Sul. E fui no batismo um dia.
e vi saindo do batismo esse meu colega. Né? E daí eu, que bom, você aceitou Jesus, tu veio aqui, não, estou aqui, Jesus está voltando. Daí, como a gente era colega de escola, né? Como a gente era colega de escola, eu perguntei, e aí, como é que não foi? Continuou o estudo, parou, teve uma relação? Daí, parece que ele tinha parado lá pela quinta, sexta série, primário, né? E eu disse para ele, olha, mas eu estou fazendo aquilo porque na época eu parei no segundo ano do ensino médio. Eu parei, né? Teve toda a situação do meu pai estar doente, né? Ter falecido, e daí eu tentei não conseguir, eu parei. Depois voltou. Vi umas provas aquelas da SET na época, que agora eu fui substituto do Enem, que tu podia concluir o ensino médio com aquelas provas, fazer as provas passadas, acabou o ensino médio. Né? E daí na época eu fiz e acabou que eu consegui concluir o ensino médio naquela época. E daí eu falei, então aproveita que tem essas provas aqui para te fazer e tal, mas sim, tu não vai precisar ir no colégio, então, precisando de uma ajuda no estudo, te ajudo. Né? Conheço um rapaz que me ajudou com matemática, que era a minha dificuldade. Né? E não precisa. Obrigado, mas não precisa, que Jesus já está voltando quase. Né? Só que isso foi por 2003, por aí. E graças a Deus, menino, que eu sei crente ainda hoje. Mas é crente, vai ser salvo. Mas a desculpa de que não está pedindo Jesus voltar não funciona, porque já faz 20 anos. É a desculpa que o Chico Salônico está contando. O trabalho, Jesus está voltando. Aí Paulo teve que repreender. Não, volta e precisa de Deus. Tem que viver a vida, segue dando bom testemunho, para dar bom testemunho. Né? Porque você não sabe a hora que é. Né? Pode ser a qualquer momento, mas você não sabe a hora. Então, quer dizer, faz 20 anos essa história. De não vou ajudar porque Jesus não voltar, ele não voltou em 20 anos. Né? Espero que ele volte logo. Né? Sei que ele vai estar mais próximo, mas eu não sei quando é que é. Eu devo então viver com um olhar para o céu, mas fazendo o que eu devo fazer. E dando bom testemunho. A única explicação do que diz respeito à morte do cristão e não cristão. Diz-se que o cristão, quando morre, este vai para o céu. A pergunta é: a pessoa, quando morre, vai para um cio, a alma dessa pessoa vai para um cio, fica lá guardado para o dia final, ou é julgado imediatamente? Assim, como eu ensinei há pouco tempo atrás. O cristão, ele vai para o céu, vai para a presença de Deus. Quer dizer, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo fala que ele quer partir com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 até alguns 13, ele vai mencionar essa esperança também, que se ele partir, ele vai estar com Jesus, que isso é lucro, não tem lucro em ficar parado no caso esperando. Tem Apocalipse capítulo 6, versículo 9, né, nós vemos que ali também tem almas daí no contexto da tribulação, né, que virá, né, que elas clamam a Deus ali para que seja resolvida a situação deles, né, Deus vinha, mas elas estão bem acordadas, estão diante do altar de Deus, né, então estão na presença de Deus. Né, então, entendemos que vai para a presença de Deus. O cristão, quanto à sua salvação, ele já foi julgado. O julgamento já faz 2000 anos que aconteceu. Ele foi julgado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus morreu, recebeu a condenação que era para nós, ele nos substituiu. Então, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, quer dizer, nenhum julgamento de condenatório há para aquele que aceita Cristo Jesus. Então, ele já foi julgado pela sua salvação, já foi definido. Alguém que crê, está em Cristo, ele é um salvo em Jesus, não pelas suas obras, mas unicamente pelo mérito de Jesus Cristo, que morreu por nós, pelo nosso sangue, que nos comprou, nos lavou, nos redimiu e nos garantiu a promessa futura, nos dando o penhor do Espírito Santo está em nós. Né? O Espírito Santo em nós é a garantia que aquilo que ele prometeu, ele cumprirá no futuro. Né? Então haverá ressurreição. Mas o que acontece? Vai-se para a presença de Deus, mas haverá um dia onde é dito que haverá a ressurreição, quer dizer, onde nós vamos unir essa alma com um corpo daí tornado glorioso, incorruptível e eterno. Daí então, compareceremos diante do tribunal de Cristo. Para quê? Não para condenação. Né?
lá a palavra que o apóstolo Paulo fala, quando diz que nós apareceremos e compareceremos diante do tribunal de Cristo, né? 2 Coríntios 3, se não for errado, né? Ele usa o termo bemá. Né? O bemá ele era um juízo que era feito, era um tribunal que era levantado em duas instâncias. Né? Ou era decidido alguma causa que tu tinha, e daí tu ia receber a tua carta de que tu foi. A tua carta que tu recebeu ali, que tu não vai ter quando tu venceu a tua requisição, fugiu o nome da questão judicial ali, a palavra, né? Forria? Não é uma forria, né? É carta de liberação? Mas é quando tu tem alguma questão na justiça, né? Você tem uma questão na justiça, né? O teu pleito é um termo que pode ser usado. Tu venceu o teu pleito, tu recebe ali tu recebe a carta que tu ganhou o teu pleito. Ou o outro sentido que podia problemar, daí eu acho que aqui é mais aplicável, que é quando havia as Olimpíadas ou algum jogo de atlético, né, alguma competição, havia aquele tribunal do Bemá, onde se colocavam ali os juízes e tinha ali o pódio. Né? E o que se dava ali? Né? Não era um julgamento condenatório, mas era um julgamento onde se dava as coroas de ouro, que era um prêmio. Hoje em dia, numa Olimpíada, eles dão a medalha. Né? Medalha de ouro, prata, bronze. Naquela época era não sei porquê, eles consideravam que era muito nobre o louro. Né? E eles faziam essa coroa de louro. Era o símbolo da vitória, é o prêmio de quem ganhou. Né? Então haverá um juízo para premiar aqueles salvos segundo a qualidade das suas obras. Né? Mas não para definir condenação. Eles já estão salvos, já estão certos, porque Cristo já pagou os pecados. Né? Assim como o ímpio, daí você vai ter uma lição mais adiante, né? Assim como Lázaro, como o ímpio quando a gente fala de Lázaro, ele está em tormentos. Mas aquilo não é um tormento final também, é um estado intermediário, né? No qual depois haverá a ressurreição no dia do dentro do campo, e daí então serão lançados lá de fogo e enxofre, e daí será a condenação final, quando serão julgados segundo as suas obras. Então quer dizer, existe um julgamento no sentido, de acordo com esse modo, no sentido de que já se separa dos lados para que tu vai. Aí depois desse julgamento. Depois da morte, o juízo. Né? Só uma curiosidade, depois desse julgamento se cumpre o que diz aquela parábola: vinde, benditos de meu Pai, tomai por possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esse texto, o entendimento que nós temos aqui, como somos pré-tribulacionistas, né? O entendimento que a gente tem nesse texto que é o julgamento das nações. Né? Seria para a entrada, seria na vida em glória de Cristo, está sendo ali dando o julgamento. Mas claro, a gente aplica de uma maneira geral também, né? Para falar do destino do salvo e do perdido. Mas a princípio seria o destino daqueles que se perdem naquele momento, ou aqueles que vão para o reino milenial que vai ser estabelecido ali por Cristo. Mas seria este reino que estava ali marcado para esses milênios. Mas claro, a gente pode ainda trazer uma aplicação mais abrangente do destino do salvo e perdido. Mas só que eu ia falar desde o início, é que assim, a dúvida dele era basicamente, eu acho que a dúvida do senhor ali. E aí, o que eu estava entendendo na pergunta dela era a questão do gozo final, já com a Jerusalém, com o céu e tudo mais. Mas o senhor está passando, é tipo assim, olha, tá no céu, mas ainda não desfrutou dessa glória. É por isso que a pergunta dela fez, eu pensei em outra coisa, entendeu? Agora é a presença do Senhor, é descanso, é gozo, mas ele não é tudo. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Assim como o inferno é tormento, é definido lá, já está definido. Já está definido. Porque o que acontece? A Bíblia também diz, quanto ao ímpio, a Bíblia diz que aquele que não crê, ele já está condenado. Ele não precisa de um julgamento para definir que ele foi condenado. Ele já está condenado, que a Bíblia diz. Assim como aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então isso já foi definido. Né? Mas o galardão por os salvos vai ser definido depois da ressurreição. E o tormento também tem graus de tormento diferenciados, tem graus de perdição diferenciados. O tempo é o mesmo, o lugar é o mesmo,
mas o nível de sofrimento é diferenciado. A Bárbara, Porque senão não sabe o que vai falar no só. versículo no início, ela pegou e falou do ladrão da cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu acredito da mesma forma com vocês, entendeu? Então, você está presente com Cristo. Para quem está salvo, morto e sabe que está com o Senhor, já é um paraíso, de certa forma, mas não é a plenitude. O que é o paraíso? Só que, Como eu estava a falando. questão ali, o lugar já é perfeito. O teu estado ainda não é perfeito ainda. Sim. A maneira que tu está lá ainda não é perfeita e tu não recebeu tudo que tu tinha que receber ainda. Só tem Mas tu já está tendo uma antevisão. Já está tendo um antigozo. Né? Assim como aqui nós temos também algumas antevisões da glória celestial. Porque diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo. Né? O apóstolo Paulo em Efésios fala isso. Né? Nós já reinamos em Cristo espiritualmente. Mas haverá o dia, né, que também reinamos fisicamente. Né? Então existe isso a gente chama de já ainda não. Né? Quer dizer, tem coisas antecipadas. Né? Quando, por exemplo, Deus dá o dom de cura, ou a oração recebe uma cura, hoje, é um antegozo, né? É uma visão antecipada daquilo que será a regra geral. Ninguém mais vai ter doença nenhuma no corpo glorificado. Então tudo são coisas que Deus dá uma antevisão daquilo que nós vamos receber, mas nós teremos uma antevisão já do céu, nós estaremos realmente no céu, vendo Deus, mas aguardando o galardão final e o corpo, a sua cidade. Aquele versículo, aquele ainda estarás comigo no paraíso, há quem interprete de uma forma diferente. Por isso que eu falei primeiro, eu acredito na forma como vocês acreditam. Mas tem gente que fala assim, porque o hebraico não tem vírgula. O grego. Então, pode-se ler, verdade, verdade, te digo que estarás comigo no paraíso. E o grego coelho é pior do que o vírgula. Mas está quem lê assim, ó, uma verdade, te digo hoje. Eu estou dizendo uma verdade hoje. Estarás comigo no paraíso. O que Ele acontece falou ali? que hoje estaria no paraíso, mas, pô, estou te falando a verdade hoje. Você vai estar comigo no paraíso. A gente vai chegar no que essa história de viagem, mas eu posso adiantar algumas coisas. O grego ele é pior ainda que não tem vírgula. Não tem vírgula, não tem ponto, mas o grego ele é pior que isso. Ele não tem espaço. Ele não tem espaço. As palavras são todas grudadas. Se pegar um manuscrito bíblico antigo mesmo, eles eram com as palavras grudadas uma com a outra. Quer dizer, mesmo pegando uma base de grego, tu tem que entender muito grego para conseguir ler um manuscrito. Porque as palavras estão grudadinhas uma com a outra. A gente tem que ler, pensa mesmo em português que juntar tudo. Uma frase que junta tudo grudadinho sem espaço nenhum. Sem espaço, sem vírgula, sem ponto. A folha era É assim cara. que eles leem. Isso, era muito caro. A folha era cara. O papiro era caro, daí o pergaminho mais ainda. E tipo assim, para a pessoa escrever, o escriba lá, ele cobrava um valor que Sim. até por letra. Exato, Isso era muito exato. caro. Então, às vezes, Exato. a carta era O material era caro e o trabalho era muito caro. Era uma palavra Por isso que quando em Gutenberg se criou a imprensa, daí as ideias de Martinho Lutero puderam ir longe, que a partir dali eles conseguiam fazer um monte de livro de uma vez. Uma coisa que nunca tinha acontecido na história. Então, muito trabalhoso, muito dificultoso. Né? Mas, sobre o hoje. Verdade de verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, não tem vírgula. O que acontece é que só os únicos que põem essa vírgula depois do hoje, que seria dizendo algo, eu estou dizendo para vocês, hoje estarás comigo no paraíso. Algum dia. Né? E já outros botaram vírgula antes, né? Estarás hoje. Os adventistas são meio jogados, só eles. Porque eles acreditam no sono da alma, e não é só sono da alma, eles acreditam, na verdade, na aniquilação da alma. A alma desaparece, deixa de existir quando você morre. Então, como eles não acreditam nisso, como eles acreditam dessa maneira, então eles não acreditam que vai para o paraíso. Então, quer dizer, move a vírgula para lá. Eles acham que a vírgula é melhor, sei lá, porque Jesus está dizendo que vai ser hoje. Não que hoje está no paraíso. Só que a questão é a seguinte, é interessante que os melhores tradutores, eles traduzem todos com a vírgula ali, antes do hoje. Né? E daí outra questão, né? Uma questão que daí dentro da discussão nossa agora de Bíblia e tal, mas eu acho que tem um exercício muito simples que a gente pode fazer. A gente pega todas as afirmações, pega ali tenta buscar numa Bíblia digital, ou juntar todos os versículos que ensina manualmente, onde está todas as vezes que Jesus diz em verdade vos digo, ou em verdade vos digo. E veja onde está a vírgula. Verdade vos digo. Onde está a vírgula? É que nos sinóticos ele fala em verdade, vos digo, que já em João geralmente diz em verdade,
Em verdade, em verdade. João tem esse diferencial. Né? Mas é a mesma expressão. Né? Só é mais enfático em João. Pega todos os textos onde está em verdade vos digo, ou em verdade vos digo. E bota, vê onde está a vírgula. Onde é que está a afirmação da sequência? É sempre imediatamente depois do vos digo. Está a afirmação que ele vai fazer. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso aí. Então, o mesmo, por exemplo, o mesmo ele é uma ênfase que o tradutor achou por bem colocar. O mesmo não tem. Hoje estarás comigo. Em verdade, eu digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, é só pegar e comparar. Todos os textos em verdade vos digo e a afirmação. Então, nunca é dito o dia que a afirmação é feita. Então, quer dizer, por lógica de tradução, hoje estarás comigo no paraíso. É a tradução correta. E o resto do contexto bíblico apoia também nessa direção. Irmãos, nosso tempo tem sido. Né? Eu vou ter que parar por aqui. Né? A gente tem bastante pano para manga esse texto. Né? Mas teria daí, no segundo tópico, falei sobre a descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse. Né? A gente fez uma leitura ali. Né? Tem só um termo aqui interessante, né, que fala de novos céus e nova terra, daí ele menciona que é kainos. Né? Tem um novo céu e nova terra, o novo aqui é kainos no original. Né? Por que isso é importante? Tem a palavra neos e tem a palavra kainos no original grego. Neos é aquilo que é novo quanto ao tempo. Né? Um bebê é neos, mas seria neos, um bebê porque ele é recém-nascido. Dá para dizer que um jovem ele é novo, também quanto ao tempo. Né? Um carro que acabou de sair da concessionária ali, da fábrica, da concessionária, ele é 0 km, ele é neos, ele é novo. Né? Mas teria o exemplo do carro que ele é totalmente inteirinho. Ele está inteiro. Ele também é lá, o carro está novo, está novinho. Né? Quem sabe ele pode ter 20 anos e nunca foi usado. Por exemplo, ele está novo, nunca foi usado. O kainos ele é o sentido de ou aquilo que nunca foi usado, que é inaugurado, que está em um estado de novo, ou aquilo que é uma novidade completa quanto a tudo aquilo que houve antes. Esse sentido de kainos. Né? Então, por exemplo, tínhamos o rádio. É um momento que tínhamos o rádio. Vamos lá para a era do rádio. O rádio dominava tudo. Principalmente comunicação era o rádio. Quando chegou uma televisão, ela era kainos. Porque ela era diferente de tudo que tinha antes. Não tinha televisão antes. Não tinha uma comparação com televisão. Já, por exemplo, né, tu tinha ali, eu não ajudo essas coisas, né? Tem um iPhone número tal e foi para o número último agora, o último que tem agora. Aquele ali só pode ser Nelson, no sentido de que ele é novo, né? Ele vem de uma sequência, mas ele não é Carlos no sentido de ser uma coisa que não foi vista. Não, tinha um iPhone, veio outro iPhone com umas melhoriazinhas e tal, né? Então, quando fala dos novos céus e nova terra, é algo Kairos. É algo que tem aquela identidade de ser uma terra, de ser um céu, né? Uma nova criação, mas é algo que, de certa maneira, é diferente de tudo que veio antes. Então, tem esse sentido aqui. Então, é para nos demonstrar o quê? Que aquilo que Deus tem é algo totalmente diferenciado. O que vai vir adiante é novidade completa. Então, vamos ter esse novo céu da matéria. Falar sobre a cidade, não tenho muito como entrar aqui nesse termo. O apóstolo Paulo descreve a Nova Jerusalém celestial como lugar dos redimidos que habitam a glória da cidade, que habitam a gloriosa cidade. Aqui também uma respostinha aqui mais adiante, para recorrer um tempo. E por fim, o céu, o fim da jornada. Ele destaca duas coisas sobre o céu, e eu vou encerrar rapidamente. Primeiro, o mais importante sobre o céu. E daí, nesse sentido, tanto o céu como o estado intermediário, como o céu. E uma coisa, nos céus da matéria, diz que a Nova Jerusalém desce, né? E daí Deus faz a sua habitação, o seu tabernáculo entre os homens. E a principal coisa sobre os céus é que os céus é o lugar onde Deus habita. O que faz o céu definitivo ser céu, é porque Deus habita lá. O crente quer ir para o céu porque Jesus habita lá. Porque Deus habita lá. O céu sem Deus, ele não é céu. É por isso que o ímpio, quando ele fala muitas vezes, eu quero ir para o céu, porque eu não quero ter mais dor, porque eu não quero mais ter trabalho, eu não quero mais ter isso, ter aquilo. Tá, mas e Deus? Tu quer estar perto de Deus? Né? Daí às vezes ele tem uma visão de um Deus criado à sua própria imagem e semelhança. Então ele não quer o Deus da Bíblia. Ele não quer o Jesus Cristo que a Bíblia nos apresenta.
Então, na verdade, ele não quer o céu. Porque o céu, o importante do céu é que Deus habita nele. Né? Então, quando Deus coloca a sua habitação aqui na Nova Céu e Nova Terra e vem desce até a terra, Nova Jerusalém, tudo, céus e terra, passa a ser a mesma lei. Como diz o hino, passa a ser como se fosse uma fusão do céu e da terra. Tudo se torna como uma unidade. Tudo se torna o céu, de certa maneira. Porque Deus está aqui habitando conosco. Então, o céu vem para cá. Então, o céu passa a vir para a terra. Né? Então, a principal coisa do céu é que o céu é onde Deus habita. Né? Então, quando a cidade celestial vem para cá, na nova terra, o céu passou para cá também. Porque Deus é o que faz o céu ser céu. Segunda coisa que é mostrada aqui, que uma das mais gloriosas bênçãos de desfrutar de Deus do céu é de que Deus tiverá nos olhos todas as nossas lágrimas. Isso é um destaque também muito importante. Não haverá sofrimento, uma dor, pranto, morte, nada. Tudo se fez novo. Né? E, por último, a gente fala do céu como repouso eterno. Já repousamos, já quando morremos, já repousamos das nossas obras, né? Como está lá em Apocalipse capítulo 14, mas o repouso daí no sentido mais definitivo de todos é quando vier novos céus e nova terra. Porque daí o pecado terá sido tratado completamente. As coisas velhas já vão ter passado no modo geral da criação. Né? Então, daí haverá um repouso definitivo e eterno. Repouso, descanso não quer dizer inatividade. Né? Diz que ali os seus servos o servirão. No Apocalipse é dito isso. Então quer dizer, haverá serviço prestado a Deus por toda a eternidade. Nós não vamos para estar parado nunca. E, segundo tu me disse, haverá manjares também, comidas. Sim, há manjares, nós sabemos como isso funciona. Haverá atividade, haverá comida, haverá alegria. Né? E serviço. Haverá banquete. E serviço. Haverá banquete, adoração. E serviço. Né? Porque o trabalho não é castigo. O Adão, quando foi dado ali, primeiro foi dito da terra, cuida da terra, cuida da terra. Não tinha um trabalho sem cuidador. O suor do rosto de criado ali dentro aqui, é que é o trabalho. Quer dizer, o trabalho passou a ser cansativo, passou a ser difícil. Né? Então, hoje em dia, se tu faz trabalho que tu gosta, tu tem aquela satisfação de fazer aquilo que tu gosta. É verdade. Mas tu tem cansaço, tu tem fadiga, mesmo que tu faça o que tu gosta. Lá não, a atividade que Deus der, tu só vai gostar de fazer ela, só vai ter a parte da satisfação, da alegria, de servir a Deus. E é isso que nós aguardamos, essa recompensa eterna, maravilhosa. Não tem como mais adiante, nosso tempo tem passado, já passamos. E o único regente de lá vai ser? O único regente do céu. Regente, em que sentido? É, porque lá diz que os seus servos o adorarão. A adoração contínua, todos adorando a Deus. E tem muitos detalhes que nós não temos. Irmãos, conclusão. Para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Glória a Deus, queremos todos ir para lá. É por isso que estamos aqui, estamos batalhando e buscando ao Senhor. Bom, vamos passando pela parte final. Hoje o evangelista teve que ir já, o pastor também não está presente, então vamos ouvir um pouquinho só a concluir, vocês concluem as partes finais, as considerações finais. Bom, vamos então estar fazendo a parte final. Vou convidar a Sara, está passando? A Sara. A Sara cantando o hino e vamos estar então coletando as ofertas para a obra do Senhor. Depois partindo aí para nossa conclusão das perguntas e encerrar. Então, vamos estar com a oportunidade de da água e então será coletado o jeito da transformação. Saúde os irmãos da paz do Senhor. Vou louvar o hino 26 da harpa cristã, a famosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensares
na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que até encherá de bela, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, benzedores que levam a morte. Se constantes, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém. Agradeço pela oportunidade. Bom, estamos para as partes finais, fazendo mais uma vez, como de costume, a leitura do nosso textuário, daí para repetição dos irmãos. Textuário. Mas a nossa cidade está nos céus. Mas a nossa cidade está nos céus. Mas a nossa cidade Está nos céus, Donde também esperamos o Salvador, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Então vamos agora à nossa revisão do conteúdo. Eu sempre falo para os irmãos, leiam, tentem ler a revista em casa, para ter as respostas, porque nem sempre eu consigo passar por todos os tópicos e todas as respostas. As últimas, eu passei correndo pelos últimos tópicos, não entrei praticamente nessas perguntas. Então, leia em casa sempre e tragam as dúvidas de casa também, né, que podem surgir. Primeira questão. Dos 3 locais aplicados à palavra céu, qual o mais importante para o cristão de acordo com a lição? O terceiro céu, que é a morada de Deus. Amém. Tá. O que o apóstolo mostra? O que o apóstolo mostra com a expressão a nossa pátria está nos céus? Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial, Efésios 2:19. Amém. Terceiro, segundo a lição, como o apóstolo João descreve a Nova Jerusalém? Eu já passei correndo. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como um lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Amém. Exato. Cite uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos do céu. Tem coisa melhor. Que ele vai enxugar todas as lágrimas Todos dos os nossos olhos. Exato. 5. De acordo com a lição, como a nossa vida cristã
cristã atual deve ser vivida? Pode falar com as suas próprias palavras, não precisa ser como está na lista. Eu mencionei bastante isso aqui, na verdade. Embora não seja o último tópico, como que a gente deve viver a vida? Dado que a nossa vida atual, qual que é a nossa perspectiva? A vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, a verdadeira esperança. Quer dizer, nossos olhos sempre voltados para o céu, para as coisas celestiais. Assim deve ser vivida a vida cristã. Eu agradeço a presença dos irmãos. Eu gostaria de vos convidar, nas outras quintas-feiras, estarmos aqui, estudando a palavra de Deus, e estarmos também cultuando nos outros cultos também, domingo, no nosso culto público, que sempre há, às 18 horas, o culto de doutrina que pode vir também. Terça-feira. Às 19 horas da terça-feira, E quinta-feira temos sempre o nosso culto. Segunda-feira, círculo de oração das 10 ao meio-dia e das 2. Amém. Então temos todas as reuniões que nos para louvar o Senhor, com alguns com um enfoque diferente, mas todos reuniões de adoração ao nome do Senhor. Mas aqui puxando a sardinha para o meu assado, os convido, se puder, voltar para a escola bíblica, sempre uma honra. E lembrando que esse é o único culto que se pode levantar a mão para perguntar. Tu não interpela o pregador mais nenhuma, É só nessa. E se a gente tiver alguma resposta, a gente está na hora, e se não tivermos, ninguém tiver junto, a gente estuda depois e traz na outra semana. Porque ninguém sabe tudo. Todo mundo está aprendendo alguma coisa. Como eu falei, a gente é mais ignorante do que sabedor das coisas. É verdade. Alguma coisa a gente tem aprendido com o Senhor, mas estamos na caminhada do aprendizado. Amém. Então, agradeço os irmãos, convido os irmãos a colocar de pé e vamos estar então fazendo a oração para estarmos despedidos dos nossos lares. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, Pai, estamos diante de Ti, Senhor, te louvando, Senhor, te exaltando, Pai, por cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor. Pai querido, pedimos a Ti, Senhor, que Tu, meu Pai querido, nos acompanhe agora para os nossos lares, Pai, nos dá uma continuidade de noite, um bom final de semana também, Senhor. Tudo guardar debaixo da Tua mão, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, continue, Deus, fazendo que esta palavra, Senhor, ela venha, Senhor, estar nos nossos corações e ela seja aplicada e que nós tenhamos a esperança celestial sempre na nossa frente, perto do nosso foco. Assim te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos despedidos, irmãos. Amém. Glória a Deus. Tá cheirosa. Cheirosa tá tudo. Parece que morreu, é os pés e a mão assim. Passarinho. Vou colocar o olhozinho só pra mim. De 3 minutinhos. Correr. Não, você fica. Mas Senhor, vou dar qual? Não, depois eu já. Vamos sair mesmo da história. A palavra. Não tem problema. Estou de boa. E eu ainda sou uma gracinha rara no embora tenha frio, o pessoal seja mais resistente, mas não mas eu vou dizer, o diferencial do Rio do Sul aqui, questão de temperatura, é a constância da população da pessoa. É a constância do frio. Então, ele chegar ao lugar e permanecer no frio. Não as temperaturas. As temperaturas não tem temperatura que eu lembrei do Rio do Sul. Sério? Ah, porque aqui é mais
mais aqui. Rio de Janeiro, dia mais frio de grau. Muito maravilhoso. Aí sim. Mas agora esse graus aqui, só que não é constante, tu tá um dia ali que tá 2 graus, 1 grau, 0. Eis que vejo os céus abertos, Agora depois que eles o esposo está chegando, rodeando os teus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro, e as vestes estão brancas, o azeite eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Ele se regrediu bastante. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, Aí na ciência teológica, rodeado por teus anjos, revestido de esplendor. Glória a Deus, que é lindo, hein? Nunca vi tanta Isso foi em beleza. 2018, se não me engano. Ele vem ao meu encontro, minhas vestes estão brancas, E nosso Lúcio vai ter o 80 azeite está anos. estou pronto pra subir. Este mundo deixarei, eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, E eu revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro, minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando, estou pronto para subir. Este mundo deixarei, eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Estou pronto pra subir. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Vejo o céu o nosso corpo próprio produz. Eu estava na primeira vez que eu senti. É meio contraditório, né? Você tinha mas o que acontece? Ela de casa a gente vê Daí tá uma visita que e às vezes eu falo, mas eu não posso te Se a pessoa
Não, dela, você então eu tenho Não, um negócio de Páscoa, retiro de Páscoa, sei lá. Que é a escola do 10 dias, eu acho. Tu conhece ela? O nome